Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, toda honra e toda glória seja dada àquele que vive eternamente. Como você está? Você se sente às vezes cansado? Hein? Às vezes você se sente um pouco cansado, desanimado. Mas olha, digo para você, Deus já providenciou a tua vitória. Basta você crer. A questão de crer depende daquilo que o homem conquistou. E para conquistar, você precisa ser humilde. Quanto de humildade de Jesus você tem? Não digo humildade que muitos dizem que fulano é humilde porque ele é pobre. Não, tem muito pobre e orgulhoso. Humildade de Jesus é estar sujeito a Deus. Ora, quando você se submete a alguém superior, você está sendo humilde. Jesus, com sua humildade, fez tudo que o Pai queria. E por isso que nós temos que fazer morrer os nossos desejos, as nossas vontades. Como diz Paulo, levar a escravidão a Cristo. Então, quando nós nos submetemos a Deus, estamos mostrando o quanto de humildade nós temos. Veja bem, nós estamos falando sobre os assuntos mais sérios de Deus para o homem. Estes assuntos abordados nesses últimos vídeos agora são para que o homem possua uma comunhão, uma amizade profunda com o Senhor Jesus. Sem esta comunhão, este homem não chegará a canto nenhum. Então, lembrando dos vídeos anteriores, vamos falar da humildade de Paulo. Paulo tem um encontro com Jesus, se submete a Jesus, num encontro poderoso que impactou a vida dele, aleluia, transformou a vida dele e ele se submeteu a Jesus. Logo depois nós vemos Paulo seguindo o evangelho que os apóstolos pregavam. Se Paulo fosse um homem orgulhoso, ele diria, não, vou pregar aquilo que o meu Jesus que me apareceu me falou. Como tem muitos pregadores por aí que dizem assim, eu aceitei Jesus no meu quarto, eu aceitei Jesus, sabe? Aí diz, quem era o pregador? Quando o pregador é muito grande, muito famoso, ele faz questão de dizer, o pregador tal. Onde está a humildade? Hein? Onde está a humildade nisso? Não é verdade? E eu entreguei a minha vida para Jesus numa pregação após a escola dominical, no domingo pela manhã. Isso. E aquele dia foi forte para mim. Realmente eu tive um encontro com Jesus. Sabe? Isso, mais ou menos em 76 para 77, porque em 77 eu fui batizado nas águas. O pastor não me batizou logo, sabe? Então eu tive que frequentar a classe dos catecúmenos ou novos convertidos. Hoje não se usa mais classe dos catecúmenos, é um nome muito feio, né? Mas antigamente falava isso. Era a classe dos novos convertidos. Entende? Então, esse pastor é um pastor humilde, um pastor não conhecido, pastor Jonas Vieira Lima. Foi através deste homem que eu aceitei Jesus, tive um encontro real com Jesus. Mas
é aquele negócio, né? Veio as lutas, porque eu era um adolescente, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, entende? E me afastei depois de um bom tempo, assim, quando entrou a idade de 17 anos, aí foi um problema sério. E retornei com a idade de 21 anos, de 20 para 21 anos, entende? Que é afastado. Mas o que eu estou falando aqui é quando as pessoas falam coisas que mostram realmente o seu coração. Paulo demonstrou humildade se submetendo aos apóstolos. Paulo não se tornou apóstolo de um dia para o outro. Paulo precisou ser treinado por Jesus para ser considerado apóstolo. Ele foi considerado apóstolo depois que viram o que Jesus fazia através dele. Então eu estou falando sobre a humildade. A humildade é a capacidade de se submeter. Porque a pessoa pode dar uma de humilde, sabe? Entendeu? Mas quando alguém pisar no calo dele, aí eu quero ver se ele é humilde. Porque aquela pessoa que é humilde, ele não faz questão de ser o primeiro da fila. Ele não faz questão de ser o cabeça, de ser o líder. Mas quando o Senhor, aleluia, fizer dele um líder, ele vai estar sempre olhando para Jesus, que é o cabeça da igreja. Então ele mesmo não vai se considerar cabeça, ainda que o Senhor o constitua como cabeça. Bom, para falar de humildade, nós temos que falar da sujeição, da submissão de Abraão, não é? Abraão foi tirado lá da casa do pai dele, aleluia, quando Deus falou com ele para sair da casa do pai dele, largar tudo. Então, nós vemos a capacidade de Abraão de se submeter a uma ordem de Deus. Às vezes as pessoas balançam a cabeça, diz que sim, mas no coração não está dizendo que sim, está dizendo não. Então você pode estar enganando o homem, mas não vai enganar Deus. Entende? Então Paulo aprendeu isso. Paulo aprendeu isso, porque ninguém tem autoridade se uma autoridade maior não estiver sobre ele, né? Quando o diácono diz assim, eu sigo a Jesus, não sigo o pastor, ele está dizendo que não se submete ao pastor. Então ele não vai ter autoridade, porque toda autoridade tem uma autoridade superior sobre ele. Ainda que um general, né? Ainda que um general de exército, que é o superior, entendeu? Um general de exército tem autoridade, ele tem que saber que tem uma autoridade superior sobre ele. Quem é? Deus. É aí que está a humildade, entendeu? É aí que nós mostramos a nossa humildade. Então, Abraão sai lá da casa do pai dele. Saindo da casa do pai dele, ele está dizendo assim: eu creio em ti, Senhor, eu me submeto a ti, Senhor, porque esta é a vontade tua, Senhor, para a minha vida. E foi embora. Durante toda a vida de Abraão, ele consegue enxergar que o caminho dele só será bem sucedido por aquele que tirou ele lá da casa do pai dele. Então, cada dia que passa, ele se submete mais, entende? Ele se submete mais. E ele estava sob os ombros de Abraão uma grande provação. Por quê? Porque ele não possuía filhos. E ele queria um filho. Olha, e Deus disse que daria para ele um filho. Ora, Abraão podia ter quantas mulheres ele quisesse, mas ele não teve. Quando ele teve um caso com Agar, foi porque a mulher dele viu a angústia de Abraão. Este foi um erro de Abraão. Abraão sabe muito bem que ele errou nessa parte. E Deus não falou nada. Tá vendo como é que Deus é? Entende? Você muitas das vezes quer fazer alguma coisa e Deus não fala nada, né? Porque lá na frente você vai ver que aquilo que você fez não deveria ter feito. Por que Deus não fala?
Deus está jogando a responsabilidade sobre você. Ora, você que decide. Então, convenhamos, temos que ser sábio ou não ser. Quando nós estamos andando com esse Deus, nós temos que conhecer esse Deus. Quando Deus diz que não, Ele está dando livramento para você. Quando Ele fica em silêncio, você fica desesperado, querendo uma resposta de Deus, Deus não dá, Deus está dizendo para você agora você tome a decisão que você quiser. E aí você vai lá e faz como Abraão. Abraão arrumou problema porque ele tomou essa decisão errada na vida dele, mas ele continuou o caminho dele, entende? Porque ele se submeteu a Deus. Cada dia que passava, mais ele cria em Deus. Porque se você for ver a história de Abraão está bem escrita na Bíblia com muitos detalhes. É uma das histórias mais detalhadas que nós temos na Bíblia sobre a vida de um homem, entende? Aleluia! Deus não escolheu o homem errado. A escolha de Deus foi acertada, porque Deus tinha um plano. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 9, diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Duas palavras: fé e crente. Nós somos abençoados pela fé de Abraão. Entende? A fé é de Abraão, o primeiro homem que andou com Deus, sabe, de um modo espetacular aqui nessa terra. Então nós somos abençoados com essa fé de Abraão. Então a mesma fé que Abraão tem, nós temos. Entende? Aleluia. Então, quando diz com o crente Abraão, quer dizer, aquele que creu em Deus. O que você tem feito para mostrar que você crê em Deus? Você só crê em Deus quando vai a Ele pedir uma cura, um milagre, uma bênção, ou você crê em Deus por deixá-lo guiar a sua vida? Isto é um ponto muito importante na vida daquele homem que quer andar com Deus. Ele tem que se submeter a Deus, ele tem que ser humilde para isso. Ele não pode ser orgulhoso, ele tem que ser humilde, sabe? Então nós vemos Paulo se submetendo aos apóstolos, né? E no vídeo anterior eu falei do encontro de Pedro na casa de Cornélio, onde Deus operou forte e que ele ali viu que Deus estava estendendo a sua salvação para outros povos. Foi aí que ele entendeu o chamado de Deus na vida de Paulo, quando Paulo disse que ia para os gentios, porque Deus tinha chamado Paulo para pregar o evangelho para os gentios. Entende? Olha só como é que Deus trabalha. Lá na frente tem uma porta para você, mas ela está fechada. Deus usa alguns lá na frente, entende? Para abrir aquela porta para você. Então, o que iria acontecer com Paulo se Deus não falasse com Pedro? Não é verdade? Por que isso aconteceu? Porque Paulo estava se submetendo a Jesus. Quando você entenda essa palavra agora, presta atenção. Quando você se submete totalmente para Deus, aleluia, ele abre as portas que estão fechadas para você. Entende? Por quê? Por que muitas portas estão fechadas? Aleluia. Para muitos crentes. Por quê? Por quê? Porque ele não está se submetendo a Deus. Entende? Ele não está se submetendo totalmente a Deus. Por isso que portas estão fechadas. Quando Paulo era impedido por Satanás, ele diz a sua palavra, e Satanás me impediu. O Espírito Santo me impediu. Ele não forçava uma situação. Por quê? Porque ele sabia que Deus abre portas. Quanto mais você se submete a Deus, quanto mais você diz para Deus: Deus, a minha vida pertence a Ti, dirige a minha vida, tudo que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Aleluia. Não é esse negócio de vir uma coisa no pensamento e logo fazendo. Não. Porque o crente tem que ser sábio. Quando você sente alguma coisa da parte de Deus, você pede o quê?
Você pede um sinal. Entende? Você pede uma confirmação para ver se aquilo realmente vem de Deus. É assim que os antigos que andavam com Deus faziam. Então, quando você é humilde o bastante para seguir este Deus, aleluia, você se submete a Ele, porque você está entendendo agora a humildade. Esta humildade é a humildade de Cristo. Cristo se submeteu às ordens do Pai e cumpriu a missão dele. Entende? Ele cumpriu a missão dele, e a missão dele era dolorosa. Era de grande sofrimento, não é? Ele se submeteu. Então, você vê que no caminho de Jesus, as portas se abriam. O ministério dele foi promissor, entende? Mas você vê Abraão durante muito tempo, ele e a esposa só, entende? Só ele e a esposa. E ele se submetendo a Deus. Você vê Paulo ficou sozinho. Ele, Barnabé, ele, Lucas, né? Ele, João Marcos, e ele se submetendo a Jesus. Mas no final da vida de Paulo, quem estava do lado dele? Ele não estava sozinho? Não é? Não é? Então, mesmo assim, ele se submeteu a Jesus. Porque Jesus também não ficou sozinho. Jesus ficou sozinho lá naquela cruz. Não é? Jesus ficou só na caminhada dele. Essa questão de estar só, isso aí é fisicamente falando, porque realmente, porque na verdade, você quando está submisso a Deus, você não está sozinho, Deus está contigo, Jesus está contigo. Então, a humildade é a capacidade de se submeter a Deus, porque Deus é superior a tudo. Então, quando você tem a capacidade de se submeter a Ele, você é um homem humilde, considerado humilde diante de Deus. Então, Deus quer enxergar esta humildade aí, né? Quer enxergar essa humildade. Humildade de não fazer questão em coisas grandes, e não fazer questão de ser o primeiro. É esta humildade que Deus quer, porque Deus te torna o primeiro quando você se torna humilde para Ele. Entende? Não é humilde para os homens, não, humilde para Ele, submeter a Ele, confiar nele, crer nele, deixar que Ele dirija seu caminho, não optar por nada, dizer, Senhor, mas eu queria assim. Não, Deus não erra, entende? Então, fica com essa palavra aí, continue vendo mais meus vídeos, dá seu joinha aí, não esqueça, aleluia, que Deus te abençoe.